Olha, depois de ouvirmos aí o doutor Zé Higino, que foi um tema também de interesse do vereador Neto Siqueira, nós estamos com o procurador do município, doutor Marcelo Lapenda. Doutor, depois de tudo que ouvimos aí, de datas, de compra, de uso capião, de declaração do próprio escritório jurídico da prefeitura contratado para isso, o que é que tem de verdade ou de inverdade nisso tudo? Bom dia, Gonçalves. Bom dia, população de Limoeiro. É uma satisfação estar aqui novamente nos microfones da Cultural. Dessa vez desde sempre, esclarecendo os assuntos jurídicos de diversos assuntos que tanta gente já tratou no passado e hoje, pela Prefeitura, merece também esse esclarecimento. Tal qual a gente vinha fazendo no passado, é dever da advocacia, né? Dever da OAB, trazer a informação correta, trazer a informação satisfatória e com credibilidade para a população. Em relação a esse fato, é importante, primeiramente, esclarecer a população fatores jurídicos que são diversos. Por exemplo, uma ação de desapropriação é diferente de uma compra e venda. Qualquer advogado sabe disso. Obviamente, inclusive estudantes de direito podem esclarecer aqui da FACAL, esclarecer que uma desapropriação é diferente de uma compra e venda. Uma compra e venda realizada pelo município demandaria de uma lei específica na Câmara. Uma desapropriação é uma prerrogativa do prefeito. O prefeito, o presidente, os governadores, ele tem essa prerrogativa. Um imóvel, seja ele particular, o prefeito pode decretar ele de utilidade pública e, a partir daí, decretar a desapropriação de um imóvel. Foi esse o caso? Foi. A gente está tratando aqui não de uma compra e venda, e sim uma desapropriação. Foi feito o decreto de desapropriação, onde naquele decreto, pelo cartório, a gente puxou quem seria o eventual proprietário. E o cartório respondeu, na verdade, que aquele imóvel não estava registrado em nome de ninguém. Por isso, no próprio decreto de desapropriação, diferente do que foi dito, a gente não afirmava que existiam proprietários, mas somente posseiros. Desta feita, a ação de desapropriação, após a liberação da Câmara da suplementação, foi feita uma desapropriação e o depósito não foi pago a nenhum particular. Diferente do que afirmaram, o depósito foi feito judicialmente. Nenhum valor foi liberado diretamente para o particular. Quer dizer, a prefeitura garantiu a desapropriação do imóvel, pagou para que a justiça direcionasse para quem realmente fosse de direito de receber. Pois é, numa desapropriação, o primeiro ato é o decreto do prefeito, declarando de utilidade pública um imóvel de um particular. Um segundo ato é entrar com ação de desapropriação, levar aos olhos da justiça a existência desse decreto, levar ao crivo da justiça a existência de um imóvel declarado de utilidade pública. E o segundo passo, para que saia uma emissão de posse, é necessário que a gente efetue um depósito. O juiz, para dar a nós a posse do imóvel, ele teria que verificar o depósito. Por quê? Uma desapropriação não pode ser feita se o particular não for indenizado. Então, eventualmente, quem seria o particular ou posseiro, o dinheiro não foi destinado ao particular ou posseiro, foi destinado à justiça. Se chama um depósito judicial. E foi feito o depósito judicial, sim, obviamente, e saiu logo em seguida a emissão de posse e seguiu todo o trâmite correto de uma desapropriação. Ao passo seguinte, de fato, foi verificado que o proprietário, na verdade, não era proprietário, era somente posseiro, razão pela qual já existia uma ação de uso capião, que isso é outra ação. Nessa outra ação, se discutia a posse e propriedade do bem. Se o proprietário ou posseiro comprovasse ser ele o real destinatário da receita que estava depositada judicialmente, o juiz ia mandar liberar. E foi isso que aconteceu. O processo nosso de desapropriação seguiu normalmente pelos trâmites legais. O próprio juiz verificou toda a legalidade da situação e somente na metade do ano de 2022 foi que algum valor foi liberado para o então proprietário, porque ele saiu vencedor da ação dele de uso capião. Numa ação paralela, em que o particular entrou sozinho, obviamente, e quando a prefeitura é intimada... Nessa ação aí, o dono ele já não corria mais atrás de legalização de terreno, ele já corria atrás do dinheiro da compra do terreno feito pela prefeitura. Ele tinha que provar a propriedade. Então, na ação de uso capião, ele ia configurar a propriedade dele. Ele ia deixar de ser mero posseiro para virar proprietário do bem. E foi isso que aconteceu a partir de julho. Ele conseguiu isso,
Obviamente, a Prefeitura, quando é intimada numa ação de uso capião, a Prefeitura, o Estado e a União, quando é intimada, é porque se o imóvel, parte do imóvel ou ele todo, fosse, por exemplo, da Marinha, obviamente que a União não ia deixar. Se o imóvel, parte do imóvel, tivesse invadindo um terreno do Estado, obviamente que o Estado não ia deixar, do mesmo jeito o município. Se aquele imóvel daquele particular tivesse invadido algum terreno, algum trecho de terreno, por exemplo, de uma calçada, por exemplo, ou então uma construção irregular, ou então uma invasão de parte de uma área verde, obviamente que o município ia se pronunciar e dizer, olha, essa parte daí é nossa. Então, a gente mostraria um interesse no uso capião excepcional, o que não foi feito, porque, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura, foi verificado que aquele imóvel, naquela planta, naquelas delimitações, a Prefeitura não tinha nenhum interesse, porque ali não existia nada de invasão, nada de irregular nas delimitações do terreno. Então, seguiu o processo de uso capião do particular, que também exerceu o direito dele, né? Já que ele tinha a posse e não a propriedade, exerceu o direito legal dele, saiu a sentença dele, e ele volta para o processo de desapropriação e diz, Excelência, aqui está a minha sentença no meu uso capião, eu agora sou o proprietário. Só a partir daí é que o juiz deu uma sentença na nossa ação de desapropriação, definiu a nossa ação de desapropriação e mandou liberar o dinheiro em favor do particular. Isso durou muito mais de 6 meses, ou um pouco mais de 6 meses. Em momento algum a gente fez depósito em favor direto de algum particular, a gente não fez compra e venda, a gente fez uma ação de desapropriação, algo que até os estudantes da nossa FACAL, com muita sabedoria, poderiam explicar.